Nós vamos fazer uma prece para que o nosso convidado de hoje assuma o microfone. Jesus amado, Jesus querido, que és o nosso porto seguro, que és a luz do nosso caminho. Pedimos a Ti, a Joana de Ângeles, nossa mentora, e aos seus mensageiros, que nos toque o coração durante os estudos de hoje e envolva o nosso convidado querido, Luiz Cláudio Alfredique, nos estudos que ele nos traz na tarde de hoje. Graças a Deus. Boa tarde a todos. É com muito carinho, com muita alegria que a gente vem aqui ao Seja pela primeira vez aqui. Semana passada a gente estava ali no meio, que Edivaldo é imperdível, né? A gente tem que vir mesmo. E que possamos, abençoados por Jesus, nos mantermos todos tranquilos, serenos, focados no objetivo que trouxe cada um de nós aqui. Antes da gente começar o tema, eu pedi licença a Iraci para a gente falar sobre um trabalho que viemos desenvolvendo desde abril do ano passado e começamos de uma forma tão pequenininha e a coisa tomou um corpo e fomos instruídos a abrir o convite em cada casa espírita que a gente visita. Chama-se Semente Diária. Semente Diária são mensagens curtinhas, 25, 30 palavras, dá 30 segundos no máximo, mensagens de positividade que nós escrevemos sob inspiração e passamos a transmiti-la via lista de mensagem WhatsApp todas as manhãs. Objetivo: que as pessoas possam iniciar o seu dia com uma mensagem de positividade. Uma manhã que começa com positividade tem tudo para se transformar num dia bom. Recebeu, não gostou? Fácil, fácil, deleta. Gostou? Para que prender? Vamos compartilhar, passa para alguém que pode ser útil para alguém. O que precisa para que aqueles que queiram passar a receber, o que precisa fazer? Ao final, sem a mínima pressa, nós vamos deixar aqui e ali do lado de fora essa planilha, onde só é preciso colocar o nome, não precisa colocar o nome todo, só o primeiro nome e o telefone, com o DDD, se for diferente, o DDD. E nós vamos incluir nas nossas listagens e vão passar a receber todas as manhãs. É um convite, gostou? Junte-se a nós, vamos aumentar essa distribuição de positividade. O tema escolhido para esta tarde, mais uma das lindas parábolas do Mestre Jesus, a parábola dos trabalhadores da vinha, também conhecida como os trabalhadores da última hora. Só para a gente lembrar, Jesus, o grande pedagogo, como ninguém utilizou de parábolas para eternizar os seus ensinamentos. O que são parábolas? Histórias alegóricas e que estão ali cheio de ensinamentos ocultos, que ao passar dos séculos é tão mais fácil a gente passar de geração para geração uma história do que uma lista de ensinamentos. E à medida que nós fomos desenvolvendo a nossa capacidade de entendimento, nós vamos descobrindo novos e novos pepitas de ensinamentos. Vamos, ao nosso nível de agora, interpretar esta parábola. Essa parábola está relatada em Mateus 20. Então vamos em Mateus, finalzinho de Mateus 19, saber o que levou Jesus a proferi-la. Estava Jesus caminhando com os seus discípulos
De repente, um jovem homem rico aborda Jesus dizendo: Senhor, quero seguir-te. O que é preciso para segui-lo? E Jesus objetivamente responde: abdica de tudo em tua vida e siga-me. Mas quando ele ouviu abdicar de tudo, pensou nos bens e não estava pronto. Desistiu da ideia. Continua Jesus a caminhada com os seus discípulos. Após alguma reflexão, Pedro se dirige ao mestre: Senhor, todos nós aqui abdicamos de tudo em nossas vidas para segui-lo. O que será de nós? Pedro, em verdade vos digo que todo aquele que abdicar de sua vida para seguir a mim e ao Evangelho, receberá a felicidade ao cêntuplo, se não nesta vida, no reino do Pai. Aí ele entra na parábola. Pois o reino do Pai é como uma vinha, onde o senhor da vinha sai nas horas da madrugada, a fim de contratar homens para o trabalho na sua vinha. Chegando à praça, encontra alguns e lá combina com eles o pagamento de 1 denário pelas 12 horas de trabalho em sua vinha e os leva. Retorna à praça na 3ª hora e lá encontra mais alguns e os convida ao trabalho na vinha, combinando que pagaria aquilo que fosse razoável pelas horas restantes. Retornou novamente na 6ª hora e na 9ª hora, novamente combinando o pagamento daquilo que fosse razoável. Por fim, chegado próximo à 11ª hora, o senhor da vinha retorna à praça e ainda encontra alguns homens e lhes pergunta: o que fazei aqui tão próximo à 11ª hora? Aqui estivemos disponíveis, mas ninguém nos contratou. Então ide, trabalhai esta última hora em minha vinha, e vos pagarei o que for justo. E os levou também para a vinha. Ao final das 12 horas, o senhor da vinha orienta o seu servo, responsável pelo pagamento, que pagasse a todos 1 denário. A todos eles. A começar por aqueles que foram os últimos a chegar. E que findasse o pagamento por aqueles que foram os primeiros do dia. Quando esses, os primeiros, viram que os últimos estavam recebendo 1 denário, imaginaram: vamos receber mais do que foi combinado. Trabalhamos muito mais. No entanto, todos receberam igualmente 1 denário. E começaram a murmurar, até que um deles verbaliza ao senhor da vinha: isto não é justo? Trabalhamos por 12 horas e estamos recebendo o mesmo valor do que aqueles que trabalharam tão menos. E o senhor da vinha responde: não vejo injustiça nenhuma. Estou lhe pagando aquilo que acertei convosco pelo dia de trabalho, 1 denário. Mas que problema há se apraz ao meu bom coração pagar o que quiser aos demais? Ou terá que o seu mau olho influenciar o meu bom coração? Ide, pegai o que é teu e vá. Pois os últimos serão os primeiros. Muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Confesso a vocês que a 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª vez que eu li essa parábola, eu achei injustiça também. Achei. Trabalhar 12 horas, receber a mesma coisa que quem trabalha 1, até que me caiu a ficha de que o objetivo da parábola não é esse. Algo a mais está ali, oculto. E é isso que precisamos buscar. O chamamento dessa injustiça é o que nós precisamos buscar. Para que chegamos à interpretação, vamos primeiro ver esta alegoria
da vinha, o que representa isso? Vinha é uma propriedade destinada ao cultivo da uva, com o objetivo final da produção do vinho, que era muito utilizado há 2000 anos naquela região, compondo a mesa. A mesa era composta pelo trigo, através do pão, o peixe como proteína animal mais abundante e o vinho. O resto que viesse seria complemento. O que é o trabalho na vinha? Ele se divide em algumas etapas. A primeira etapa, a semeadura, o plantio da parreira. A segunda etapa, a manutenção da planta enquanto cresce. A uva requer que vá sendo amarrada ao carramanchão, de modo que ela cresça de forma organizada, ordenada, porque senão vira aquele emaranhado que ninguém consegue sequer entrar na plantação. A etapa seguinte, a colheita da uva. E, por fim, o pisar, a última etapa, que é o esmagamento da uva, transformando em mosto, que virá a ser transformado no vinho. Objetivo final do trabalho na vinha. O que representa cada período desse? A semeadura da uva, diferentemente da grande maioria das outras plantas, onde a gente corta o solo com arado, joga a semente, não. A uva é muito trabalhosa, muito dolorosa, porque a uva gosta do solo pobre, aquele solo pedregoso, áspero. É um trabalho muito árduo, que vem a representar todas as vezes que nós retornamos à carne. Estamos num planeta de provas e expiações. Ninguém vem à Terra a passeio. Todos nós, sem exceção, estamos aqui enfrentando os nossos problemas, as nossas vicissitudes, as nossas aflições, no nosso dia a dia. A manutenção da planta enquanto cresce vem a representar a bondade infinita do Pai, através dos seus emissários de luz, os nossos mentores espirituais, que todos nós os temos, que estão ali o tempo todo nos dando a manutenção. Jamais decidirão nada por nós. O nosso livre-arbítrio há de ser garantido. Mas todas as vezes que nós estamos tentando entortar nos nossos comportamentos, são eles que nos intuem, são eles que nos advertem, puxam a nossa orelha. Na hora que nós estamos com uma dificuldade de resolver algo, é ele que nos mostra a melhor alternativa. São eles que, durante o nosso sono, quando o nosso espírito está liberto, vêm conversar conosco. Por quantas e quantas vezes vamos dormir com um problemão e de manhã cedo entra no chuveiro, caramba, por que eu não tive essa ideia antes? Alguém deu essa ideia. É a manutenção pela bondade infinita do Pai. A colheita. A colheita na vinha é um dia muito importante, porque o senhor da vinha tem que conhecer bem a uva, para saber se ela está no ponto da colheita. Porque se retirar a uva um pouquinho antes, ela ainda não tem todas as características necessárias para que sejam transferidos ao bom vinho. Mas se ele perder a mão e errar alguns dias e deixar passar do ponto, o excesso de insolação começa a produzir açúcares dentro da uva, fermentando, também perdendo qualidades importantíssimas à produção do bom vinho. Isso vem a representar a bondade infinita de Deus no atendimento às nossas súplicas. Todos nós temos o hábito da oração. O que é que a gente faz na oração? A gente agradece um pouquinho assim e passa uma lista de pedido. Pedir, a gente sabe bem. Estamos sempre pedindo. Mas Deus nos atende naquilo que Ele sabe que é importante para nós. Atende naquilo que Ele sabe que nós estamos preparados para receber.
Quantas e quantos pedidos nós fazemos e não somos atendidos? Deus não é bom, não. É bom demais, por isso que não atende. Pedidos de ordem particular, pedidos profissionais, pedidos sentimentais, pedidos de saúde. Salva meu ente querido. Poxa, eu pedi tanto a Deus e deixou morrer, porque era o melhor para ele, missão cumprida. Manter no campo de batalha o soldado que desempenhou bem a sua missão é um castigo. Por fim, o pisar. O pisar da uva, que é feito num recipiente chamado lagar, geralmente em forma retangular, 30 centímetros, 40 de altura, jogam-se as uvas ali e as pessoas começam a pisoteá-las. Mas não é assim de qualquer jeito, é de forma ordenada, com os calcanhares, porque é o calcanhar que consegue fazer o esmagamento, que libere todas as características, e geralmente vão em dupla, trio ou quadra, para lá e para cá, horas a fio, com disciplina, com determinação, não pode parar no meio, tem que ir até o final. E ali transformando todas aquelas uvas em mosto, que o resultado será o bom vinho. Logo, fica claro que se o lagar for mal feito, o pisar for mal feito, todo o trabalho anterior terá perdido o seu objetivo. É a finalização. Ok, até aí? Vamos à interpretação. Mas vamos passar primeiro pelo Livro dos Espíritos. Lá nas primeiras páginas, chegando em casa, dá uma olhadinha. Ali vamos encontrar a única figura que existe no Livro dos Espíritos. A figura é uma cepa de uva. É o galho com uma folha e o cacho. E as instruções dos Espíritos a Allan Kardec. Esta figura que vos fornecemos deverá ser colocada no início da obra, pois representa o trabalho do Criador, onde a cepa é o corpo, o bago, o cacho, é a alma, ou seja, o espírito encarnado, espírito junto ao corpo, a ser esmagado, a ser trabalhado. E o licor, o vinho obtido, é o espírito sublimado, é a nossa elevação espiritual, o nosso desenvolvimento. Continuam os espíritos, Allan Kardec, pois tu bem sabes que somente através do trabalho no corpo o espírito consegue a sua sublimação. Vamos à parábola. Jesus chamou muita atenção nesta parábola para as horas. Foi na primeira hora, foi na terceira, voltou na sexta, foi na nona e foi na 11ª, sempre contratando os trabalhadores para a obra, que não representam as horas, representam os diversos períodos, as dezenas e dezenas de encarnações que todos nós tivemos. Cada período com a sua importância, como na vinha. Se uma das etapas não for bem cumprida, não se chega ao final. Cada vez que voltamos à carne, neste planeta de provas e expiações, a cada vez viemos com um propósito. Assumimos as nossas responsabilidades. O que vamos realizar no nosso melhoramento. Assim, Deus, na sua infinita bondade, quando a gente chega lá e passa uma lista, aqui, a minha próxima encarnação, eu quero fazer isso aqui. Deus, na sua infinita bondade, glosa 95% da lista e fala, faz só esses 2 itens aqui que está para lá de bom. Depois volta novamente, porque senão não faz nada. Assim, esses períodos, Jesus nos mostra o chamamento, a nossa responsabilidade. Cada etapa cumprida, fecha-se uma porta e abre-se uma outra de nova etapa a ser realizada. Tal qual, num currículo escolar, vamos passando de série à medida que vamos sendo aprovados.
E assim cada um de nós veio desenvolvendo ao longo de nossa existência terrena. Já fomos bárbaros, já fizemos de tudo de ruim. Hoje estamos muito melhores. Cada um de nós veio evoluindo. O planeta como um todo, o somatório de todos nós, também veio evoluindo. É chegada a hora da mudança do colégio. O nosso colégio vai se transformar num colégio mais elevado. Entramos na transição planetária. O planeta Terra, já desde o século passado, entrou no processo de transição planetária. O que é isso? Vamos deixar, como planeta, de ser um planeta de provas e expiações, onde existe uma predominância ainda grande do mal, para nos elevarmos ao mundo de regeneração, onde a preponderância do bem, ou seja, um nível de felicidade, perto do que hoje conhecemos, muito maior. Quem de nós ficará no novo colégio, no novo mundo de regeneração? Continuará neste mundo? Aqueles que conseguirmos os méritos mínimos necessários a iniciar no mundo de regeneração. É como no colégio, aquele que conseguiu a nota mínima suficiente para mudar. E os que não conseguirem serão amorosamente transferidos a um outro mundo de provas e expiações, e lá continua o seu trabalho até que consiga chegar àquele patamar e pedir a transferência. É assim. Então, o nosso objetivo é conseguir os méritos mínimos necessários. É isso que Jesus nos mostra através da parábola. Estamos no momento do pisar. Não é de se admirar, a gente está olhando por todas as partes, as conturbações, violência, intransigência, o mundo inteiro virando de ponta cabeça, porque estamos todos no pisar. É o chamamento de Jesus para a nossa responsabilidade de aproveitarmos esta encarnação, pois a transição está em curso. Provavelmente não teremos uma outra encarnação de chance ainda dentro da transição. Temos que garantir a nossa elevação de condição ao mundo de regeneração. E como é que se consegue isso? Conquistando os nossos méritos, que representam a nossa elevação espiritual. Mas é fácil? Claro que não. É difícil. Requer disciplina, requer perseverança. Mas quem nos dá uma dica de como conseguir isso de uma maneira mais fácil é Santo Agostinho, lá na questão 919 do Livro dos Espíritos, quando ele nos recomenda desenvolver o hábito da autoavaliação diária. Naquele momento do nosso recolhimento, quando nós fazemos as nossas preces, é tão fácil, a gente chega ali e faz prece. Para que a gente faz? Para a gente, para pai, para mãe, para filho, para neto. Para neto eu babo na hora de fazer. Mas é antes desse momento, aproveitar que nós estamos ali, pedir a Deus e ao nosso anjo guardião que nos auxilie na nossa autoavaliação, de repassar o nosso dia. Gente, isso se faz em 30 segundos. Se estiver vendo a novela, bota no mudo, dá tempo. E ali a gente faz. É impressionante como o nosso mentor coloca o dedo certinho aonde a gente precisa prestar atenção. O que é que nós procuramos na autoavaliação? Duas coisas. Primeiro, ver onde nós erramos para com alguém. Identificado, ali, Luiz, você agiu errado com essa pessoa. Identificado o erro, ter a dignidade, a perseverança, a coragem de reparar o erro, de buscar a reparação.
Ah, mas eu nunca mais vou estar com aquela pessoa. Entra em prece por ela. Pois o erro reparado, aliás, Joana fala isso, é só através do erro reparado que nós aprendemos. E a partir do momento que a gente aprende, a gente não comete mais aquele erro. Nós vamos cometer outros. O erro aprendido nós não repetimos. Ou seja, nós evoluímos. É a diferença do arrependimento para o remorso. Arrependimento, a gente arrependeu, busca reparação e nunca mais vai fazer aquilo. Remorso, a gente viu que fez errado, e na próxima oportunidade a gente faz e repete. Eu tenho remorso quase todo dia. Na hora que eu vou almoçar, a gente vai nesses restaurantes de peso, e eu boto um prato 2 vezes do que eu preciso. Aí, quando está na frente, na metade do prato, dá um remorso. Mas não dá para deixar a comida. Mas um dia eu vou aprender. Aí vocês vão me ver fininho. Assim, essa é a primeira coisa. Achar os nossos erros. Reparamos? Estamos transformando nossos erros em virtudes. Ou seja, mais um passinho no desenvolvimento. A outra coisa que nós buscamos na autoavaliação é identificar as oportunidades de fazer o bem que nós não fizemos por omissão. Desperdiçamos, porque não demos atenção, não demos o valor. Porque, geralmente, a gente fica imaginando em querer fazer uma grande obra, um grande bem, se engajar num algo ótimo. Não podemos perder as oportunidades. Mas por quantas vezes, quando eu me aposentar, vou ter mais tempo, eu vou me dedicar a isso. Eu vou me dedicar àquilo. Mas eu vou cruzar os braços enquanto não me aposento? Sei lá se vou me aposentar. Quando ganhar na Mega Sena, eu vou montar um asilo e um orfanato de cara um para o outro para ter interação. E se não ganhar, vou ficar de braços cruzados? Esse é o meu sonho. Não, não podemos. Porque todos os dias nós recebemos o convite ao bem, a todo momento. É aquela pessoa carrancuda que vem pela rua, chama a atenção o rosto fechado. A gente olha para aquele rosto, aí, de repente, ele olha para a gente. Aí a gente faz o quê? Disfarça como se não estivesse olhando. Quando não, é hora de abrir um sorriso, um semblante de paz, transmitir algo de positivo àquele irmão que Deus sabe lá que aflições está passando. E a força desse sorriso, desse olhar de paz, poderá despertar nele algo que ele não tem há muito tempo, esperança de que o mundo continua sendo um mundo bom. O mal faz barulho, mas o bem sempre está caminhando. É quando na rua a gente vê 2 quase saindo no tapa. 30 em volta apostando quem vai ser o primeiro. E a gente pode parar por 10 segundos ali. Elevar o nosso pensamento. Chamar os espíritos bondosos que estejam ali, que se juntem a nós. E vamos transmitir algo de bom para esses 2, para que não cheguem à via de fato. É aquela pessoa que para a gente na rua pedindo uma informação. Ah, onde é que fica a rua Coronel Gomes Machado? Ah, olha, é a 3ª daqui para lá. E a gente mal para dar informação. Quando se parar por 10 segundos, a gente não para por egoísmo do tempo. Por 10 segundos, senhora, a senhora quer ir aonde na Coronel Gomes Machado? Isso é lá de Niterói, tá, gente? Ah, eu quero ir na Prefeitura Velha. Ensinar errado a senhora. É essa aqui, ó, na Rua da Conceição. Fizemos o bem, prestamos o bem gratuitamente. E assim, no exercício diário, nós vamos, a cada vez mais, conseguindo manter o nosso nível de aprendizado, de elevação da nossa reforma. É isso que Jesus nos convida. Estarmos atentos para todas as oportunidades no finalizar. Mas quem nos ilustra muito bem sobre isso é André Luiz, na obra Nosso Lar. Quando André Luiz, em suas obras, ele veio nos mostrar a praticidade de como funciona o mundo espiritual. E lá, esses méritos têm um nome, chamado bônus hora. Nós vamos acumulando os nossos bônus. Explicado isso, lá no seu capítulo 22, salvo engano,
Em diálogo com o Espírito Dona Laura, ele vem a nos mostrar, o Espírito Dona Laura vem nos mostrar como isso funciona na prática. Questão 893 do Livro dos Espíritos. Allan Kardec perguntou aos espíritos qual é a virtude mais meritória. Claro, se eu sei qual é a mais meritória, é essa que eu vou praticar o tempo todo. E os espíritos respondem: a virtude mais meritória é aquela onde há total desprendimento do nosso interesse pessoal no exercício de servir ao próximo, sem outra intenção senão o de servir, sem outro pensamento oculto. A virtude mais meritória é aquela que se assenta na mais pura e está me fugindo a palavra. Desinteressada caridade. Nada como ter uma mentora do lado. Desinteressada caridade. Ou seja, fazer o bem pelo prazer de fazer o bem. O que é isso? Isso é amar. Amar ao próximo. Mas existe caridade interessada? Claro que existe. Nós somos falíveis ainda. Estamos ali voltados no trabalho do bem. Faço por interesse de fazer o bem. Mas tenho lá uma pontinha de vaidade. Eu quero também que as pessoas me vejam como uma pessoa boa. Eu quero que seja vista como uma pessoa boa. É a vaidade que está motivando a caridade. O benefício está feito. Quem recebe, recebe. Mas a motivação não está sendo desinteressada. Há aquele que faz a caridade por interesse financeiro. É o comerciante que participa das organizações lá, das obras sociais, caridosamente, e acaba pegando toda aquela simpatia daquelas pessoas que acabam indo ao comércio dele. E ele vai faturar muito mais do que ele gastou na caridade. É o interesse político de querer se tornar, via caridade, uma pessoa mais influente naquela comunidade. Há aquele puro e simples que fala: eu não tenho religião não, mas eu faço o bem. Eu gosto de fazer o bem porque Deus está vendo e eu estou com o meu lugar garantido lá. A minha casinha branca de varanda na beira do mar. Deus não entra nessa. O mérito está na ação, no servir ao próximo pelo prazer exclusivo de servir. Assim, o Espírito Dona Laura mostra um exemplo a André Luiz. Duas pessoas estão trabalhando na mesma obra de caridade, nas mesmas etapas, tudo igual. Uma trabalha pelo objetivo exclusivo de servir. Ela recebe a totalidade dos méritos. A outra, pelo objetivo de servir, mas também outros objetivos. Ela recebe muito menos méritos, ou nenhum, dependendo do que for. Mostra-nos também, André Luiz, no capítulo 36, em diálogo com sua mãe. Lembrando que a mãe de André Luiz já era um espírito mais elevado. E ele pergunta: mas, quando fazemos o bem, onde é que nós nos beneficiamos? E ela responde com muita clareza: André, meu filho, somente através do exercício do bem exterior, o que é bem exterior? Servir ao próximo, seja da maneira que for. Somente através do exercício do bem exterior é que adquirimos os ensinamentos necessários ao desenvolvimento do bem interior. Só há um caminho de desenvolver o bem dentro de nós, exercitando o que aprendemos. De cabo a rabo da doutrina de Jesus, ele nos ensina sempre a amar ao próximo. Tudo dos ensinamentos de Jesus fluem para o amar ao próximo, o servir, a caridade. Caridade não é dar a moeda só, é a paciência, a tolerância, é a solicitude, é a preocupação, é o dizer não quando necessário. Tudo é caridade.
Emmanuel, na obra Pensamento e Vida, vem a confirmar essas informações, tanto de André Luiz quanto do Livro dos Espíritos, quando diz: não basta simplesmente agir, agir e agir por agir, pois o que determina o valor da ação é a intenção que a movimenta. As esferas inferiores estão repletas de ações, lembra Emmanuel. Assim, o trabalho-ação é capaz de transformar o ambiente, mas somente o trabalho servir, conclui o benfeitor, é capaz de transformar o homem. E quando ele fala o trabalho servir, é o servir ao próximo, pelo exercício do amor ao próximo. Quem nos dá um testemunho importante disso é o irmão Jacó, quando relata a sua última encarnação como Frederico Figner. Figner, um empresário de muito sucesso e que, em determinado momento, encontrou a doutrina espírita. Ele que praticamente era um religioso por ser, dentro lá da religião que seguia. E quando encontrou a doutrina espírita, ela deu mostras do que era e se apaixonou por ela. E passou a trabalhar no bem, fazer o bem diariamente, através da FEB, da Federação Espírita Brasileira. Se dedicou a horas e horas de trabalho diários na FEB, durante anos. Era ali que ele prestava o seu serviço no bem. Figner foi médium receitista, médium passista, participava de mediúnicas, foi conselheiro da FEB, foi tesoureiro da FEB, foi vice-presidente da FEB. Uma vida de trabalho no bem dentro da FEB. Desencarna em 1947, com a consciência tranquila do dever cumprido. Chega à pátria espiritual. Bezerra, aquela luz. Eurípides, aquele brilho. Caíbar, aquela luminosidade. Olha para si. Cadê minha luz? Eu não tenho luz. A frustração foi total. Mas eu trabalhei uma vida no bem para adquirir a minha luz. Cadê a minha luz? A ficha caiu. Trabalhou uma vida no bem com o objetivo de conquistar a sua luz. Prestava o bem com o interesse da sua luz e não pelo prazer de fazer o bem. Nas suas próprias palavras, não aproveitei o trabalho no bem para me reformar, para desenvolver a minha humildade. A humildade é a mãe de todas as virtudes. Não existe caridade sem humildade. Caridade sem humildade é vaidade. Todas as virtudes estão assentadas na humildade. E quanto mais humilde nós nos transformamos, maior é a nossa capacidade de amar. Pois se nós não amamos ao nosso próximo como amamos ao nosso filho, é ainda o nosso egoísmo. E a humildade nos libera para isso tudo. Continua o irmão Jacó, no seu depoimento, dizendo que, quando as mãos estão trabalhando no bem, mas o coração não está vivenciando os ensinamentos de Jesus, o amar ao próximo, estamos num ativismo religioso. O que é ativismo religioso? Quando a gente sabe as normas, seguimos as normas, mas não as utilizamos na nossa reforma. Continua ele, quando as mãos estão ociosas, mas o coração está em Deus, está em Jesus, estamos numa contemplação ociosa. Eu amo a Jesus mais do que tudo, eu amo a Deus mais do que tudo, mas não faço nada por ninguém. Contemplação ociosa. Mostra-nos, então, que o certo são as mãos trabalhando e o coração vivenciando a lei de amor. Aí nós estamos em processo pleno
de evolução. Este é o ponto central da parábola. Aproveitarmos as oportunidades para desenvolvermos um pouquinho mais a cada dia. Emmanuel nos chama a atenção na obra Fonte de Luz quanto ao trabalho. No capítulo Trabalho, quando ele diz que todos nós, quando retornamos à Terra, somos como os trabalhadores da última hora, como os trabalhadores da vinha. Retornamos com as nossas responsabilidades assumidas do que teremos que fazer. Mas, no entanto, aqui chegamos e, diante dos convites do mundo material, passamos a queimar as nossas horas na inutilidade. Muitos de nós se aproximam das religiões. Gente, toda religião é boa. Assim como as águas do rio levam ao mar, toda religião levada a sério conduz a Deus. Qual é o objetivo de qualquer religião? Através dos seus ensinamentos, nos dá ferramental para a nossa reforma, nos transformarmos a cada dia numa pessoa melhor. Esse é o objetivo. Continua Emmanuel, nos mostrando que, dentre um contingente imenso que acaba tendo contato com as religiões, aprendendo o que as religiões ensinam, mas utilizamos esse conhecimento para apontar o dedo para o comportamento alheio. Nos tornamos fiscais da atitude alheia. Fulano fez aquilo, né? Meu Deus, não quero nem saber como é que vai ser a desencarnação dele, não sabe o que espera. Mas sem olhar para o próprio umbigo. Outros de nós entramos na religiosidade preguiçosa. Dito por Emmanuel, o que é isso? É aquela religiosidade do cartão de ponto, do marcar o ponto. Nossos irmãos católicos, tem aquele que fala assim, fulano diz que é católico, mas não é, não. Eu sou católico porque eu vou à missa todo domingo e comungo. Eu sou católico. Cansei de ouvir isso da minha mãezinha. Eu quase vinha a ser coroinha, estava até revelando para ela que quase vinha a ser coroinha. Nos levava à missa todo domingo. Mas quando saía da igreja, ela tinha um jargão. Pronto, cumpri a minha obrigação com Deus. Nossos irmãos evangélicos que dizem, nós somos tementes a Deus, porque nós vamos ao culto, eu não perco um culto, e quando o pastor passa a mensagem pelo Espírito Santo, eu sinto aquilo, eu sinto a diferença. Nós espíritas, não vejo a hora de chegar sábado, vou lá no Seja, é tão bom, eu chego lá no Seja, escuto a palestra, tem sempre uma coisa a mais que a gente aprende. Aí depois tomo passe, fico leve, bebo a minha aguinha magnetizada, pronto, estou preparado, vou, a minha semana está praticamente garantida, saio de lá levitando. Mas quando vai chegando quinta-feira, vai ficando pesado, sexta-feira, ai, tomara que chegue logo amanhã. E vem. De que adianta ouvir 10.000 horas de palestras? Tomar 2.352 passes. Beber uma piscina de água magnetizada. Se não utilizamos daquilo que estamos aprendendo através da doutrina para nos modificarmos. Se continuamos maledicentes, egoístas, impacientes, é a criança que quebra o copo e a gente despeja ali a nossa frustração do dia, em cima dela, ou é o idoso que faz a mesma pergunta pela 10ª vez. E a gente responde de novo, quando deveríamos nos preparar para responder amorosamente a 11ª vez. Nada adianta em qualquer religião se não utilizarmos ela para nos melhorarmos. A nossa reforma íntima que sai de passinho em passinho. Ninguém sai da casa espírita com as suas asas prontas. A cada dia que a gente consiga desenvolver um pedacinho da pluma, estamos no caminho certo. Assim,
conforme Jesus nos ensinou, e a mãe de André Luiz nos colocou com tanta clareza. É só através do exercício do bem exterior que nós desenvolvemos o bem interior. Finalizamos lembrando duas informações contidas no Evangelho segundo o Espiritismo. A primeira do Espírito Constantino, quando diz: amados espíritas, vós sois os trabalhadores da última hora. Somos nós. Temos essa responsabilidade. Através do que estamos aprendendo, mudar o nosso comportamento. E através do nosso comportamento alterado, mudado para melhor, arrebanharmos aqueles que estão ao nosso redor, para que possamos juntos permanecer no mundo de regeneração. O outro espírito, Henri Heine, que diz: os primeiros trabalhadores foram os profetas, seguidos dos apóstolos, dos sábios, dos missionários e, finalmente, por vós, espíritas, trabalhadores da última hora. Finalizamos com duas frases. A primeira é de Madre Teresa de Calcutá, quando diz: todos morreremos. Não espere que Deus vá lhe perguntar quantas coisas boas você fez, pois Ele perguntará que sentimentos você utilizou para fazer as coisas boas. E a última, uma frase de Tagore, quando diz: por vezes, ficamos tão preocupados em fazer o bem que esquecemos de ser bons. Que possamos fechar os nossos olhos, mentalizar Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, Maria Santíssima. E assim, agradecemos, Senhor, por mais esses momentos de paz, em que te sentimos aqui em vibrações fraternais. Vem, ó Maria, socorrer os que sofrem, peregrinos na dor, suplicamos o vosso amor. Quando a dor bater à porta, sejamos gratos a Deus, pois Ele sempre, sempre abençoa os filhos seus. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossas mentes. Senhor Jesus, ainda somos tão crianças necessitadas de luz, suplicamos o celestial amparo para nos livrar do mal. Tu, Jesus, que lançaste ao mundo o novo sentimento, o novo amor, aquele apregoado aos pescadores por teus lábios tão divinos, ó Rabi da Galileia, o amor que expulsa a multidão dos pecados. Contigo, Mestre, não haverá mais dor, não haverá mais guerras, somente a luz descendo à terra. Ensina-nos, Senhor, a transformar espinhos em flores perfumadas, que ao som da confiança enfeita os nossos caminhos. Vem guiar os peregrinos nos mistérios do destino, afastando a escuridão. Vem, ó meigo Nazareno, vem com teu olhar sereno toda a terra iluminar. Os teus passos pela areia do mundo o vento não leva, o mar não desfaz. Com teus ensinamentos, Mestre, tudo se torna mais belo. É a chuva caindo, é o campo em flor. E, acima de tudo, é o amor, é o amor. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia da criança ao velho. O Senhor nos convida a ninguém julgar, porque nesta vida qualquer um pode errar. Ó Mestre, fazei com que eu busque mais consolar que ser consolado, pois fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas. O Senhor nos ensinou a caridade, luz, bondade e amor, verdade e fé. Nosso grande tesouro é a água viva, é o pão que sacia, é este amor que vem de Ti, ó Jesus. Abriremos sempre os nossos corações, vencendo as nossas indecisões, ouvindo a Tua voz, Senhor, que pelas estradas da vida nos conduz ao bem, na alegria ou na dor. Que seja o amor a nossa bandeira de luz. Amado Mestre Jesus, que o Senhor seja a luz em nosso vogar, que o risco não nos impeça de tentar ganhar o mar com o instrumento que se chama amor. Abençoe, Senhor, a nossa união como bons amigos,
como bons cristãos, e assim lembrarmos sempre que no reino da paz e da luz, à espera por nós, tu estás, ó Jesus, e que por todo o universo infinito, conosco, Deus está. Obrigado, Deus, pelo vosso amor e pela nossa existência. Obrigado, Maria, pelo vosso amor e pela vossa assistência. Obrigado, Jesus, pelo vosso amor, ensinamentos e benevolência. E obrigado a todos pela atenção e paciência. Fiquemos em paz.